igreja com a paz do Senhor? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Levanta sua mão lá em cima. Dá uma glória a Deus bem forte. Estou feliz com o Senhor. Está mais uma vez aqui na congregação Canaã. Está juntamente com os irmãos, rever amigos, né? Quero louvar a Deus primeiramente pela vida do meu pai, que me trouxe, meu companheiro, meu intercessor. Louvar a Deus pela vida do meu tio Zé. Eu brincava dizendo que ele era gêmeo do pai. E o pessoal acreditava. Mas não, o tio Zé é mais velho. Quero louvar a Deus pela vida da minha tia também, tia Leia. Deus abençoe, a felicidade de ter vocês aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Mesaque. Olha que bênção, olha como o Senhor faz, né? Foi ano passado ou desse ano que estive lá? Ano passado estivemos ministrando ali na congregação Recanto 3. E olha só, estamos aqui, o pastor Mesaque veio também. E louvar a Deus pela vida do pastor Adriano, coordenador geral de adolescência. Amém. Vai dar certo. Quero louvar a Deus pela vida das minhas amigas também, que estão aqui. E pela vida da Eva, que não está. A Eva, irmãos, falou que foi uma peleja para este culto acontecer e foi. Muito grande. Tínhamos marcado para um domingo e esse domingo não ia dar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz? Qual é o tema do culto de hoje? Vamos falar no 3 para ficar bonitinho? Vamos lá? 1, 2, 3. Prepare-te. Prepare-te. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé nessa noite. Abra suas Bíblias. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Louvar a Deus, Eva, pela tua vida. Que o Senhor continue te usando, te abençoando. Foi uma peleja, irmão, você chegar até aqui hoje. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito muito grande para operar nas nossas vidas. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Eu sei que os temas que foram propostos para nós foi Apocalipse 3:3, que diz: se não vigiares, virei como ladrão. E Amós 4:12, que diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas, ao decorrer do culto, foi confirmando a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E principalmente, quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz a essa igreja. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, talvez não seja uma palavra que você esperava ouvir. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E eu creio que é em todas as igrejas que o Senhor quer falar aos nossos corações a respeito dessa palavra. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Às 8 horas da manhã. É esse. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, 3. Eu quero que toda a igreja leia comigo. 1, 2, 3. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Forte, né? Mais uma vez, para a gente fixar, mesmo assim, entrar. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podemos aceitar. Aí eu quero que você me ajude a pregar. O fundo tá bom? Sim? Fundo musical. Quero que a igreja me ajude a pregar. Vira para essa pessoa que está do seu lado. Eu gosto disso, irmão. Gosto mesmo. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: como está o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Aí vira para outra para não ficar com ciúmes, né? Tem dessas. Aí você fala a mesma coisa, com aquele dedo assim de profeta, ó, apontando assim, pastor Mesaque. Eita! Como está o teu relacionamento
Espírito Santo de Deus. É forte, né, igreja? Aleluia, glória a Deus. Eu sei que o culto é de adolescente e por esse motivo eu me preparei. O pastor Mesaque é adolescente, né? Por esse motivo eu me preparei para falar com vocês, adolescentes, mas eu creio que o Senhor também quer falar com toda a igreja nessa noite. Interessante que há uns dias atrás eu recebi uma mensagem dizendo: Thalita, se fosse para você pregar, ministrar a respeito da volta de Jesus para adolescentes, como você ministraria? O que você ministraria? Eu recebi essa pergunta antes mesmo de receber um convite para cá. E eu comecei a ministrar, eu comecei na verdade a meditar, né? Como inculcar na cabeça de um adolescente, de um jovem a respeito da volta de Cristo, né? Porque quando nós colocamos esses temas assim, eu sou bem sincera, irmãos, quando nós colocamos esses temas assim, prepara-te, desperta tu que dormes, eis que venho sem demora, o primeiro sentimento que vem é ou não é temor? Eu lembro que quando eu era criança, eu morria de medo daquele hino da Lauriette. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu. Nossa, quando falava das trompetas, eu sentia medo. Eu não sentia vontade de Jesus voltar, não. Eu tinha medo, né? Com aquele falando, o primeiro anjo vai tocar a trompeta, o segundo. Só que conforme nós vamos tendo e entendendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós passamos de medo da volta de Cristo. O medo, ele passa a se tornar esperança. Glória a Deus. Eu vou repetir porque tem adolescente que não entendeu, é para vocês. A partir do momento que nós desenvolvemos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, a volta de Cristo, ao invés de ser medo, ela se torna esperança. Repita comigo, igreja, esperança. É por isso que se nós esperamos em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu vou entrar nesse contexto, né? O contexto da carta de Paulo aos Coríntios. Entenda, igreja, isso aqui é muito forte. Olha só, a igreja de Coríntios era uma igreja reconhecida pelos dons, era uma igreja reconhecida pela proatividade, era uma igreja reconhecida pela quantidade também de fiéis que tinha, porém era uma igreja que dava muito problema para Paulo. Era uma igreja que dava dor de cabeça para Paulo. É tanto que a primeira carta aos Coríntios foi uma carta intencionalmente exortativa. É uma carta ali para instruir os coríntios. E especificamente aqui no capítulo 15, o que estava acontecendo aqui no contexto em que nós lemos? Os irmãos em Cristo da igreja de Corinto, eles não estavam mais acreditando na ressurreição após a morte. Para eles, né, morreu, ficou. Para eles era uma teologia materialista. Mas nós não somos materialistas. Nós cremos que Jesus Cristo veio como homem, morreu numa cruz para que nós pudéssemos estar com Ele após a morte. Aleluia! Então, o que estava acontecendo? Aqui no capítulo 15, Paulo ele fala, né, que os coríntios eles estavam dizendo que não havia ressurreição após a morte. E aí no versículo 1 do capítulo 15 ele começa dizendo: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Repita comigo: lembrar-lhes do evangelho. Lembrar do evangelho. Paulo ele começa dizendo: irmãos, eu quero lembrar-lhes do evangelho pelo qual eu preguei a vocês e pelo qual vocês estão firmes. E o pastor David Wilkinson, ele fala em uma das suas ministrações que uma das maiores necessidades dos evangélicos hoje, presta atenção, isso é forte, uma das maiores necessidades dos evangélicos hoje é serem evangelizados. É ou não é? Temos muitos frequentadores de igreja e poucos convertidos dentro da igreja. Temos muitos frequentadores
perseguidos. Então é por isso que Paulo, ele chega dizendo: irmãos, eu quero lembrar o evangelho que foi pregado para vocês. A carta de Paulo aqui, queridos, não era para um povo que não conhecia o evangelho. A carta de Paulo aos Coríntios não era para um povo que não conhecia Cristo. A carta de Paulo aos Coríntios não era um povo ímpio, era um povo que ouviu falar do Senhor, era um povo que ouviu o evangelho do Senhor. E é por isso que Paulo diz: torno a lembrar-vos do evangelho que eu vos preguei quando eu vim aqui. E sabe o que eu aprendo com isso, pastor Bezerra? É que nos últimos dias, muitos cristãos têm se esquecido do verdadeiro evangelho. Muitos de nós temos nos esquecidos do verdadeiro evangelho. Ainda essa semana, eu comentava com os amigos meus da igreja que o evangelho é simples, irmãos. Nós é que tornamos ele difícil. Eu falo isso por nós mesmos lá na Assembleia de Deus em Acrelândia. Não é que eu não vou fazer spoiler não, mas irmãos, parece que em época de festa, não sei aqui em Rio Branco, mas parece que em época de congresso a gente fica tão atordoado com o congresso, a gente fica tão focado em fazer as coisas que acabamos nos esquecendo do principal, que é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes nós ficamos tão preocupados com as programações da igreja que nos esquecemos do principal, que nos esquecemos do verdadeiro evangelho, que é simples. Glória a Deus. Às vezes nos esquecemos do principal. Nós às vezes estamos tão preocupados em estar todos os domingos, em estar todos os eventos, em todas as programações, que nos esquecemos do secreto no nosso quarto. É por isso que eu torno a lembrar-nos do evangelho que foi pregado. É por isso que eu quero trazer a memória, igreja. Quantos aqui ainda não serviu oração? As irmãs, eu creio. Quantos aqui ainda pegaram aquela época, lá no comecinho, onde não tinha tanto instrumento, onde não tinha tantos músicos bons, onde não tinha tantos cantores, tantos pregadores eloquentes, onde não tinha tantas festas, tantas programações, mas a presença do Espírito Santo. Quantos aqui lembram ainda que nem energia elétrica tinha, né? Essa época eu não peguei, mas a minha mãe fala muito. Na época que nem energia elétrica tinha, mas quantos irmãos se reuniam para cantar Divino Companheiro? Meu Deus! Era uma presença. Não tinha um cristão que não voltava com lágrimas nos olhos. Irmãos, era crente, era jovem, era criança sendo batizado com o Espírito Santo, sem precisar daquele movimento todo. Era no banco, ali sentado mesmo, clamando: Jesus me batiza. E Jesus batizava com o Espírito Santo. Por quê? Porque o evangelho é simples. Torna-vos lembrando do evangelho que eu vos preguei. Aleluia. Eu não sei vocês, mas nesses últimos dias eu sinto uma chama do Espírito Santo de dentro dos nossos corações, dizendo: Thalita, lembra que não é tão difícil, Thalita. Gente, vocês que queriam programação demais, vocês que queriam coisas demais, e é esse evangelho simples que eu quero pregar para vocês nessa noite. E no versículo 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente. Glória a Deus. Repita comigo: desde que se apeguem firmemente. Irmãos, além de eu lembrar qual é o verdadeiro evangelho, eu preciso me apegar a ele, para eu não me esquecer, para não deixar a essência passar. Oh, aleluia! E o que significa no original grego da palavra firmemente? Significa katcho, que refere-se a um esforço ativo de manter ou sustentar algo com firmeza. Ele transmite a ideia de não deixar a mensagem escapar ou ser roubada. Aleluia. O se apegar firmemente
firmemente não é se apegar somente ao culto de domingo em que a jovem Thalita está falando, não. Se apegar firmemente é você estar meditando nessa palavra a semana toda. Jesus, não me deixe esquecer do verdadeiro evangelho que o Senhor trouxe essa terra. Senhor, não me deixe esquecer das primeiras obras lá atrás. Então, além de nós nos lembrarmos do verdadeiro evangelho, nós precisamos também nos apegarmos firmemente a ele. Ao que, Thalita? De que o evangelho é simples. Jesus operava no simples. Jesus não precisava de festa para batizar com o Espírito Santo, não. Jesus não precisava de festa para curar cego, aleijado, não. Desde quando virou regra batismo com o Espírito Santo somente em época de congresso? Desde quando virou regra curas acontecer somente quando é um evento muito grande? Eu não sei porque isso não está no esboço, mas Jesus está mandando dizer nessa noite. Aleluia. E Paulo ele continua dizendo, né? Porque o que estava acontecendo? Além de uns não acreditarem na ressurreição após a morte, outros também não estavam mais acreditando em Cristo. E aqui no versículo 5, ele vai trazer as provas, né? No versículo 4 ele vai dizer: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez. Ou seja, irmãos, Jesus é real. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é real. Aleluia. A palavra de Deus ela é real. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é real. Aleluia. Jesus apareceu, tem provas científicas, viu? Provas científicas de que Jesus veio nessa terra, que ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Porque mais de 500 pessoas o viram aqui na terra. Então, Jesus, ele é real. É por isso que Paulo ele fala que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é inútil todo o sofrimento que eu passo. Porque em 1 Coríntios 15:30 ele vai dizer: porque estamos nós também a toda hora correndo perigo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, por que é que eu estou entregue à morte todos os dias? Então Jesus Cristo, ele é real. Então ele tem uma frase tão simples. Pois é, né? É uma frase tão simples, mas que muitas das vezes a gente repete tanto, pastor, que a gente esquece que Jesus, ele é real. E se Jesus, ele é real, o que nós estamos fazendo? Em 1 Coríntios, no versículo que nós lemos, no versículo 19, vai dizer que se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que Paulo estava dizendo? Se vocês acreditam em Jesus Cristo somente para os bens terrenos, vocês não entenderam nada. Sabe por quê? Porque tem pessoas que querem usar Jesus como uma escada para conquistar coisas terrenas. Tem pessoas que querem usar Jesus para conquistar bens materiais. E aí Paulo está falando: olha, queridos, se vocês acreditam e creem em Jesus somente para esta vida, vocês são os mais miseráveis possíveis. Ou seja, eu espero Cristo nessa vida, mas eu espero Cristo após essa vida também. Glória a Deus. Porque o que acontece? Cristo, ele é a minha esperança. Cristo, ele precisa ser a nossa esperança. Sabe o que acontece? Porque muitas das vezes nós só esperamos Cristo nessa vida. E eu vou ser sincera. Eu sou muito sincera. Nas minhas ministrações eu falo das vivências minhas mesmo. Nós cristãos, nós que ministramos, nós que cantamos, nós que estamos na frente, nós adolescentes que estão na igreja todo domingo, muitas das vezes nós esperamos Cristo somente nessa vida. E uma prova é quando nós passamos a focar somente em orações aqui para essa terra. Né? Vamos lá, adolescente. Senhor, prepara um varão bonito, né? Pentecostal. Até o tutão para eu casar. Cadê os homens, varões? Né? Os homens aí, pastor, oh, Deus, prepara aí uma varoa abençoada para me casar. E aí isso acaba se tornando idolatria. Sabia? Porque muitas das vezes a gente que é jovem, é ou não é? Estão rindo porque é verdade. Muitas das vezes a nossa oração, 100% dela, 95% é pedindo um casamento.
Porém, quando isso se passa a ser somente a nossa oração, aí que entra o problema. Quando a minha oração passa a ser somente Jesus, eu quero um casamento. Quando a minha oração passa a ser somente Jesus, eu quero um emprego. Quando a minha oração passa a ser somente Jesus, eu quero passar na minha faculdade. Quando a minha oração passa a ser somente Jesus, eu quero desfrutar de tudo que tem nessa terra. E eu me esqueço que tem um céu de glória me esperando. Nós se tornamos miseráveis. Miseráveis, eu sei porque eu estava focando muito nas coisas dessa terra. E aí um dia o Espírito Santo de Deus falou: Thalita, tu estás esquecendo o principal. Qual, Senhor? Que eu estou voltando. Que eu estou voltando. Glória a Deus. Aleluia. E, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo de tanta distração. Satanás tem lançado tanta distração para nós esperarmos a Cristo somente dessa vez. Vamos lá. Quantas horas você passa lendo a Bíblia e quantas horas você passa assistindo um anime ou uma série ou uma novela? Glória a Deus, aleluia. Quantas horas você passa no Instagram e quantas horas você passa em consagração ao Senhor? Irmão, chega até a ser banal pregar isso em algumas igrejas. Chega a ser até, sabe? Ah, não, porque se apertar demais ele vai sair da igreja. Não pode falar assim. Querido, um jovem que está dentro da igreja, um irmão e uma irmã que está dentro da igreja e não tem uma vida de oração, já está fora dela há muito tempo. Ou você é ou você não é. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que é uma palavra dura. E eu queria passar para nós, igreja, que a volta de Jesus é a nossa esperança. Porque deixa eu te falar, o mundo está indo só de mal a pior. Eu não sei vocês, mas se Jesus voltasse hoje, por mim era a minha maior alegria. Sabe, não estou nem aí se eu não casei, se eu consegui aquele emprego que eu queria, mas a minha esperança é ver o meu Cristo de face a face. Aquele que me salvou, aquele que me remiu, aquele que me amou mesmo eu não merecendo, aquele que me resgata de mim mesma todos os dias, aquele que me tirou do lamaçal de pecado e me trouxe para a maravilhosa graça e a maravilhosa luz. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem motivos de agradecer ao Senhor? Você tem motivos de glorificar ao Senhor? Mas o ponto é, prepara-te. E uma vez que Cristo ressuscitou, uma vez que Cristo é real, o que fazer, né? O tema é prepara-te, mas como que eu vou me preparar? Glória a Deus. E aqui eu entro no tema. Eu poderia muito bem dizer para vocês, adolescentes, falar, né? Para se preparar você precisa orar, ler a Bíblia, jejuar. Pronto, acabou. Poderia muito bem dizer isso para vocês. Poderia muito bem dizer para vocês, olha, para vocês se prepararem para a volta de Cristo, é não faltar um ensaio, não faltar um culto, não faltar uma consagração. Poderia. Mas infelizmente, igreja, isso aqui é sério, o Espírito Santo para Deus deu no meu coração. Infelizmente, muitos, terá sim, muitos, que mesmo não faltando um culto, no fim da sua vida, não irão ver a Cristo. É forte. Ai, Thalita, que pesado. Mas é aquele versículo, né? Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu operei milagres. Senhor, em teu nome eu fiz isso. Senhor, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então o que acontece? É porque muitos estão aqui, mas não têm um relacionamento com o Espírito Santo. Como me preparar para a volta de Cristo? Irmãos, uma vez que a gente tem um relacionamento contínuo com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, todo dia o Espírito Santo de Deus vai estar lá. É ou não é, irmãos? E aqui eu já adentro, porque eu quero que vocês todos
Ezequiel, capítulo 47. Do versículo 2 ao versículo 9. Quantos aqui, né? Vou te amar de verdade. Quantos aqui já ouviram ministração, louvor, algo a respeito dos níveis de profundidade em Deus? Ezequiel 47, ministrações pregadas em Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47, do versículo 2 ao versículo 9 vai dizer: Ezequiel teve uma visão, e a visão era o seguinte: ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda da direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. A Bíblia fala que Ezequiel é levado a alguns níveis de profundidade no rio de Deus. E eu queria trocar aqui as águas e rio por relacionamento com o Espírito Santo. Glória a Deus. No versículo 3 vai dizer: à medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Repita comigo: águas que batiam nos tornozelos. Irmãos, eu também ministro para criança. Então, às vezes, vem algumas coisas aqui, umas ideias. Onde é que está o tornozelo? Mostra. Quando a gente vai com as crianças, a gente muita encenação. Mas onde é que estão os tornozelos? Aqui, né? Vamos lá, irmãos, olha para os tornozelos de vocês. Eu quero que vocês entrem na mensagem. Água nos tornozelos. Adolescentes, onde é o tornozelo de vocês? É fundo ou não? É raso? É raso, né? É raso, igreja? É raso. Quem aqui já foi no mar é chique demais, né? Vamos pegar açude. Quem já foi aqui numa piscina, no açude, e conforme você entra no açude, quando você está ali com águas nos tornozelos, você ainda tem controle sobre o seu corpo, sim ou não? Sim, você tem controle. E sabe o que eu aprendo com isso? Existem níveis de profundidade em Deus que nós iríamos alcançar quando nós dermos o primeiro passo. Entendeu? Existem níveis de profundidade em Deus que nós iremos alcançar quando nós tomarmos um posicionamento. Porque deixa eu falar uma coisa: não é o rio de Deus que invade a minha vida, mas é eu que invado o rio de Deus. É eu que entro no rio de Deus. Então não tem como não ser, não tem como ser, na verdade, não tem como ser cheio do Espírito Santo, ter um relacionamento com o Espírito Santo, se eu não tomar um posicionamento. Deixa eu falar uma coisa: o primeiro passo não transforma a gente da noite para o dia. Não transforma, não. Mas uma coisa é certa: o primeiro passo tira a gente do lugar que a gente está. Glória a Deus. E eu já quero começar falando do meu testemunho. Eu cresci no berço evangélico. Eu cresci na Assembleia de Deus. Cresci, o meu pai está ali, é prova. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Porém, eu posso te dizer, adolescente, que até os meus 17, 18 anos, eu não tinha compromisso. Eu não tinha posicionamento. Sabe por quê? Porque eu estava na igreja. Eu não tenho vergonha de cantar hoje porque hoje é meu testemunho. Mas muitas vezes eu estava lá cantando com um coral, bonito, né? Vem Jesus, vem Jesus. Chegava em casa e escutava música secular. E não era música feia não, esses brasileiros assim, né? Eu acho feio. É só americano, pastor. Beyoncé, começou a citar nomes. Quem começar a rir vai pegar. Beyoncé, Billie Eilish, sabe esses cantorezinhos assim, sabe? Que a letra é bonitinha, pastor, faz mal não. Faz mal não. A letra fala sobre amor, não faz mal. Faz mal não. Quantas vezes eu estava bem, colocava uma playlist e eu terminava aquela playlist com uma angústia profunda dentro do meu coração. É ou não é? Porque Satanás, ele sabe exatamente da maneira que ele atrai jovem adolescente. E ele vem, Satanás não vem com aquele garfo e aquele chifre não, irmãos.
Satanás vem disfarçado de letra bonita, de melodia bonita, de filme bonitinho, de série bonitinha que te tira da presença do Senhor. Eu lembro que eu fui para um congresso, e nesse congresso o pregador estava ministrando a respeito das 10 virgens. Eu lembro que eu estava sentada no banco e aquele ministrante pontou o dedo assim para o nosso rumo e falou: ou tu é crente ou tu não é. Ou tu serve ou tu não serve. Os dois não dá para ser irmãos. Veio um temor assim no meu coração, de uma maneira que eu falei: rapaz, Senhor, se for para ser uma crente que não chora na tua presença, se for para ser uma crente que não sente a presença de Deus, se for para ser uma crente que ora e o poder de Deus não desce, se for para ser uma crente barrela, se for para ser uma crente barrela, eu não quero ser. A partir de hoje, eu coloco os meus pés no teu rio, e a partir de hoje, eu tomo um posicionamento diante da tua presença, e eu quero ser diferente. Sabe o que aconteceu? A primeira coisa que o Senhor pediu de mim foi tudo. Renúncia. Se prepare, João. Se prepare, adolescente, para começar a renunciar tudo aquilo que o Senhor manda. É forte. Eu lembro que eu comecei a renunciar tudo, porque quando a gente muda mesmo. Comecei a renunciar música, filme, série, não assisto nada. E a única coisa que tinha era só uma amizade que não era crente, me afastava da presença do Senhor. E o Espírito Santo de Deus já havia falado comigo diversas vezes para me afastava. Quando foi na terceira vez, eu lembro que eu fui para a igreja e começaram a cantar aquele hino assim. Baixa o fundo bem rapidinho para mim, para a gente cantar. O hino era o seguinte, aquele hino assim, ó. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, canta comigo, igreja. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença. E Jesus, hoje, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos. E aí quando eu comecei a cantar que eu perca amigos, o Espírito Santo de Deus falou: como é que é? Tu tá cantando que perderia amigos, mas não consegue abrir mão de uma amizade por mim. Ele está falando com pessoas aqui nesse momento. Eu garanto para vocês que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi renunciar tudo aquilo que me afastava da presença de Deus. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi renunciar. E eu digo que a renúncia é uma porta aberta para o nível mais profundo em Deus. Porque se você decide dar os primeiros passos, o Senhor, Ele abre mais 1000 cômodos para você. E no versículo 4 vai dizer: Ele mediu mais 1000 côvados e me levou pela água que chegava aos joelhos. Repita comigo: águas nos joelhos. Existe nível de profundidade em Deus que só você vai alcançar quando entrar num lugar de oração. Não tem como se preparar para a volta de Jesus se você não ora, meu querido. Não tem como se preparar para a volta de Jesus se você não fala com Deus. Porque na oração a vontade dele é feita e não a minha.
molda a gente e nós não moldamos a Deus. Aleluia. E foi no secreto que o Senhor me salvou de muitas coisas. Olha, a partir do momento que eu desenvolvi um relacionamento com Deus, a partir do momento que eu desenvolvi um lugar de oração, e não precisa ser na igreja. Quantas vezes eu moro em Acrelândia? De Acrelândia para Rio Branco é 2 horas. E eu faço faculdade aqui em Rio Branco. A gente vai e volta todo dia numa van. Quantas vezes eu chegando em casa mais de 1 hora da madrugada, e o Espírito Santo de Deus dizia: Thalita, vai para o quarto, vai orar, fala um pouco comigo. E eu ia para o quarto de hóspedes, colocava um fundo musical e começava a falar com o Senhor. E quando eu via, já tinha se passado 1 hora, 1h30. E foi através dessas orações no secreto que Jesus começou a fazer tanta coisa na minha vida. Sabe por quê, pastor Isaac? Porque a gente às vezes acaba se acostumando que Deus fale com a gente somente através da vida de outra pessoa. É ou não é? Às vezes a gente quer que Deus fale conosco através da pregadora. Senhor, usa a pregadora para falar comigo. Oh Deus, usa a irmã do coque para me revelar. Fala comigo de alguma maneira. Mas a partir do momento que nós desenvolvemos um lugar de oração em Deus, eu não preciso, querido. É bom às vezes, é maravilhoso. Mas eu não preciso de ninguém com a mão na minha cabeça dizendo: eis que eu te digo. Porque o próprio Deus chega diante da gente e fala: Thalita, eis que eu te digo. É no lugar da oração. Quantas vezes eu na oração e o Senhor me revelou mistérios e mistérios. Só que a gente quer se preparar sem orar. Vira para o irmão, porque está um pouco pesado, né? Vira para o irmão assim e fala: prepara-te. Vigila. Há quanto tempo, quantos dias faz que você tirou 30 minutos de oração no teu quarto? Aleluia. Quanto tempo faz que você tirou ali pelo menos 4 horas de jejum? Mínimo, isso é mínimo. Quanto tempo faz que você entrou no seu quarto, pegou a tua Bíblia e falou: Jesus, vem cá, vamos ter um tempo, eu e o Senhor. E olha que ele vai mesmo. Ele fala mesmo. Porque o relacionamento com o Espírito Santo gera intimidade. Gente, quantas vezes eu estava numa crise de ansiedade tão grande. E quem estava lá comigo era Jesus. Quantas vezes a minha mente perturbada. E o Senhor dizia: Thalita, entra no quarto e vai orar. E eu entrava e orava e o Senhor acalmava a tempestade. Esse é o poder da presença do Espírito Santo. Mas eu vou me alongar, não vou me levar não. Versículo 4 vai dizer: vinde mais 1000 côvados e levou-me pela água que batia na cintura. Repita comigo: águas que batiam na cintura. E aqui é um pouco mais difícil, porque lá no nível dos tornozelos, a gente entrega para Deus nossos passos, nossas decisões, nossas posições. No nível dos joelhos, a gente entrega para Deus nossa vida de oração. A gente deseja o quarto, a gente deseja o relacionamento, a gente deseja intimidade, a gente deseja comunhão. Só que existirão níveis de profundidade em Deus que você só vai alcançar e conhecer e experimentar e provar e ver quando você for corrigido por Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Nós precisamos amar e ansiar a correção de Deus, porque quanto mais Ele nos corrige, mais Ele transforma o nosso caráter. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou sentindo muito forte, mas eu posso. Irmão, não tem como um cristão subir com raiva de outro, não. Glória a Deus. Ah, eu estou intrigado com a fulana, porque eu vi que ela falou isso. Jesus volta e não fica. Nossa, Thalita. O evangelho é isso. Ah, eu estou magoado com o pastor Isaac porque ele não me deu oportunidade para cantar. Jesus volta e não fica. Tenho medo de dizer, porque a verdade é o evangelho. É por isso que a oração é tão importante, porque quantas vezes na oração Jesus mudou o meu caráter, Jesus mudou os meus posicionamentos, Jesus mudou tudo dentro de mim. Eu lembro que numa campanha de oração das 5 às 6 horas da manhã com os jovens, tinha uma jovem no grupo de mocidade que me fez tanta raiva. Tanta raiva que eu estava assim, irada, irmãos. E a minha oração era, eu ajoelhava e falava: Deus,
Deus faz ela vir em mim me pedir perdão. E um certo dia, eu orando, e o Espírito Santo de Deus falou: Thalita, shh. E eu fiquei em silêncio. E o Espírito Santo de Deus falou: Thalita, você que vai pedir perdão a ela. Glória a Deus. Thalita, o pastor te revelou isso? Não. Thalita, o teu líder, a tua líder te revelou isso? Não. O Espírito Santo de Deus falou: Thalita, você vai lá nela e vai pedir perdão. Porque eu prefiro 1000 vezes perder a razão do que ir para o inferno com razão. Glória a Deus. Eu prefiro 1000 vezes abrir mão da minha razão do que perder a minha intimidade com o Espírito Santo. Vocês não estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E existirão níveis. E muitos param nos joelhos. Muitos param nos joelhos. Muitos param nos ombros porque é difícil. Só que quando você sai do nível dos tornozelos, sai do nível dos joelhos, sai do nível dos lombos, irmãos, mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado, era tão profunda que podia só atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Quando você está com água nos tornozelos, você ainda tem controle, sim ou não? Quando você está com água nos joelhos, você tem controle, sim ou não? Na cintura, sim ou não? Só que chega um momento que a gente entra num relacionamento com Deus, num nível tão profundo, que a gente não manda mais nas vezes. E deixa eu falar uma coisa: por mais que você tente sair da presença de Deus, Deus usa alguém que você nem conhece, vai até você e fala: meu querido, você não foi tão longe para sair da minha presença, não. Tem até um hino que fala: uma vez que eu coloquei os meus olhos em Cristo, nada mais nessa terra me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Cristo, nada mais nessa terra me satisfaz. Esse nível aberto são águas que você não controla, mas é as águas que controlam você. Fica de pé, parece que está acabando. Fique de pé nessa noite. Quando você entra num nível, irmãos, de relacionamento com o Espírito Santo, eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. Mas vale a pena. Jovem e adolescente, igreja do Senhor, mas principalmente os adolescentes, se eu pudesse inculcar na cabeça de vocês que vale a pena. Eu sou jovem. Poxa, eu passo pelos mesmos sofrimentos que vocês passam. Eu passo pelas mesmas ansiedades. Eu passo pelas mesmas preocupações. Só que a diferença, queridos, é que eu não me vejo mais sem a presença do Espírito Santo. Eu não me vejo mais sem a presença de Jesus. Pode vir o vento que vier, pode vir a afronta que vier, mas eu não me vejo, sabe por quê? Porque não é mais tempo de ser só um admirador do avivamento que Deus está gerando, mas é hora da gente participar também, provar e ver. Nós estamos pregando que prepara-te, desperta do que dormes, eis que vem sem demora. Sim, Ele vem, isso é fato, e Ele virá. Mas antes dele vir, Ele vai derramar uma glória tão grande sobre a terra. Irmãos, isso é promessa. Antes do Senhor vir, vai vir um avivamento tão forte sobre essa terra. Antes do Senhor vir, vai ter uma presença tão forte de Jesus. É por isso que o Espírito Santo está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí eu te pergunto: você vai querer ser um telespectador ou você vai querer provar desse avivamento? Ou você vai querer ser um participante desse avivamento? E deixa eu te falar uma coisa: eu não estou falando que você vai abandonar a faculdade de vocês, eu não estou falando que vocês não vão casar, não estou falando isso, mas eu estou falando que a maior importância de vossas vidas será a esperança de que Jesus Cristo voltará. A minha esperança e a esperança da igreja precisa ser a volta de Jesus. Aleluia!
nós esperamos Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis possíveis. Eu louvo a Deus pelo tema que o Senhor colocou no coração dos líderes. Louvo a Deus porque são dias, irmãos, em que se prega muita prosperidade. São dias em que se prega muita bênção, e pouco céu e pouco inferno. E nunca se viu tanta dormência nos nossos últimos dias. Nunca, eu falo isso lá em Cralândia, irmãos. Lá em Cralândia. Olha que nós vivemos de oração em oração em oração, consagração na quinta, consagração no sábado. Mas às vezes, você olha para os jovens e para os adolescentes estão voando. Estão no culto, mas não derramam uma lágrima. Não podemos nos acostumar com isso. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas: não podemos nos acostumar em vir a cultos, sair de cultos, sem derramar uma lágrima na presença do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Só que eu não julgo quem está, porque às vezes a gente está cansado. E essa semana ainda, estou finalizando, já vou pegar o microfone. E às vezes nessa semana ainda, eu falei que muitas vezes, pelo fato da gente não estar tão ativo no nosso relacionamento com Deus, nós acabamos sentindo uma culpa dentro de nós. E essa culpa acaba nos afastando da presença do Senhor. Mas deixa eu lembrar vocês, adolescentes, deixa eu lembrar vocês, igreja do Senhor, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O amor de Deus se renova a cada manhã. E o amor do Senhor está aqui. E eu quero orar por você. Eu poderia fechar somente para os adolescentes, mas eu quero abrir para a igreja do Senhor. Eu quero orar por você. Você que reconhece, irmão, não, eu preciso mais de